Vamos lá, alunos, vamos continuar aqui com o Renascimento. Como eu falei para vocês, vamos dizer, a Igreja Católica, ela acabou, o Renascimento ele vai romper com a Igreja Católica, com muitos pensamentos da Igreja Católica, mas a Igreja Católica foi fundamental para que ocorresse o Renascimento. Afinal, a Igreja Católica guardou os manuscritos, né, lá do período clássico, do período da Antiguidade Clássica, vamos dizer ali, ao conhecimento de romanos e principalmente de gregos. E essas grandes figuras, essas grandes figuras intelectuais que aparecem nesse período renascentista, eles vão beber nessas fontes. E aí eles vão produzir, né, vamos dizer assim, em alguns momentos até uma evolução do pensamento. Na realidade, uma grande parte foi uma evolução do pensamento. Outra coisa que impulsiona também esse renascimento foi que alguns sábios lá do Império Bizantino, eles fugiram, vamos dizer ali, para a Europa Ocidental. O Império Bizantino, ele iria ser atacado pelos, vamos dizer ali, pelos turcos, e eles iriam promover o fim do Império Bizantino em 1453. Então, com medo de serem mortos, muitos desses sábios, né, lá de Bizâncio, fugiram para a Europa Ocidental. E quando eles fugiram para a Europa Ocidental, eles levaram também os manuscritos que eles tinham também lá vamos dizer, do Império Bizantino, e também que havia uma produção intelectual lá, não só uma produção intelectual, por exemplo, que eles tinham lá da Antiguidade Clássica, mas também uma produção intelectual de árabes, de muçulmanos. E esses sábios, fugindo para a Europa Ocidental, eles levaram muito desse conhecimento, o que ajuda também nesse processo que é chamado de renascimento, né, que vai ter uma ruptura, que vai acabar ocasionando uma ruptura com a Igreja Católica. O Renascimento foi um movimento maravilhoso, né, assim. Costuma-se dividir o Renascimento em 3 fases, mas isso não é proforme, eu só coloquei para vocês terem mais ou menos conhecimento a respeito disso. Não é proforme por quê? Porque você tem o Renascimento, tudo que quando a gente fala, por exemplo, quanto mais antiga a história, por exemplo, a gente vai pegar lá na Antiguidade ou até mesmo na Idade Média, quanto mais antiga a história, mais difícil de ocorrerem transformações. E as transformações, quando elas ocorrem, elas ocorrem de uma maneira muito lenta, demora para acontecer, porque o conhecimento era muito, vamos dizer, muito pequeno. A gente pode colocar dessa forma mesmo, o conhecimento era muito pequeno. Então, para acontecer transformações, evoluções, demorava muito. É diferente de hoje, por exemplo. Os caras lançam um computador hoje, amanhã já tem um outro computador melhor. Eles só não lançam às vezes porque queimam o que tinham lançado no dia anterior. Hoje o conhecimento, né, você tem muito conhecimento, né? Você tem conhecimento de várias áreas, então assim, você vai bebendo no conhecimento que já existe e vai produzindo cada vez mais. Lá não tinha tanto conhecimento assim. Então as transformações elas ocorriam de uma maneira muito lenta. Por que estou falando isso para você? Porque o Renascimento ele vai demorar mais de 300 anos. Ele vai ocorrer por cerca de 300 anos. Eu estou falando de uma ruptura, mas que demora mais de 300 anos. Então, tem alguns historiadores que eles dividem o Renascimento em 3 fases. 300, 500, na realidade 300, 400 e 500, desculpe. 300, né, vamos dar o trecentismo, o quatrocentismo e o quinhentismo. Então você tem, por exemplo, grandes pensadores, grandes artistas, vamos dizer ali do século XIII, grandes pensadores, grandes artistas do século XIV, grandes pensadores, grandes, vamos dizer, artistas do século XV. Só que não para no século XV, porque no século XVI também você tem manifestações. Por exemplo, Leonardo da Vinci, ele vai viver, ele vai passar 1500, vamos dizer, 1500 ali, ele vai morrer por volta de 1516, não me recordo ao certo, mas ele já está no século, ele morre no século XVI. Então, quer dizer, eles separam em fases o Renascimento, mas não é uma proformidade, é só para você saber. Vamos dizer, as 3 fases, trecentismo, quatrocentismo e quinhentismo. 300, 400 e 500. Ali. As características, né, ali, que são interessantes, eu coloquei algumas características para vocês, está lá, ó lá. Primeira característica do trecentismo. A característica ali
era caracterizado ali pela ruptura do imobilismo e medievalismo, a valorização do indivíduo. Então está começando o Renascimento. Então, imobilismo por quê? As pinturas era aquela coisa de imóvel. Super assim, aquela coisa sem, lembra que eu comentei com vocês no outro bloco? Sem nada que mostrasse, por exemplo, movimento, que mostrasse emoção. No trecentismo, né, no século XIII, você já tem uma ruptura com isso, com o imobilismo. Então vamos deixar de lado as pinturas que tinham, por exemplo, lá no século XII, XI, X, IX, e vão colocar agora, vão romper com esse imobilismo. Algumas pinturas vão trazer a ideia de movimento, né, de emoção. Vai romper com esse medievalismo. Por quê? Durante o período medieval, as artes elas eram voltadas para a Igreja Católica. Tudo era pensado, vamos dizer assim, o pensamento era voltado para a Igreja Católica. Tudo era pensado para a Igreja Católica, né? E você tem também, nesse século XIII, uma valorização do indivíduo. Olha a burguesia dentro desse processo que eu falei para vocês. A burguesia, ela enriqueceu e ela começou a pensar nela. Olha a ruptura com a Igreja Católica que vai acontecer mais para frente. Vai demorar, mas vai ocorrer. Aqui você já tem ruptura, só que depois vai ter uma ruptura de fato, né? Assim, esse negócio de valorização do indivíduo, vamos tentar ver se vocês conseguem entender. Quando nasce a burguesia e ela começa a enriquecer, ela começa a ter uma lucratividade muito grande. E ela começa a pensar nela. Ela não fica pensando só em Deus. Agora ela começa a pensar também numa qualidade de vida muito maior para ela. Foi o que eu falei para vocês, a prática do hedonismo. Aquela coisa de busca de uma qualidade de vida melhor, do prazer. Então, foi o que eu comentei também. Para que eu vou dormir, por exemplo, numa cama que ela é só de madeira, sendo que eu posso dormir numa cama que tem um colchão super macio? Antes lá, vamos dizer, no período áureo da Idade Média, na alta Idade Média, esse indivíduo, né, o servo, por exemplo, ele dormia numa cama dura, e né, aquela coisa, Deus está, né, aquela coisa até de, não é uma punição, né, mas forma de se ligar mais a Deus, até, né, assim, uma coisa que tem uma pegada dessa também, né, que você tem, por exemplo, durante a alta Idade Média, o alto flagelo, as pessoas se batiam, né, assim, aquela coisa para, vamos dizer, a ideia de chegar mais próximo a Deus até, e até de punição de pecados. Só que quando você tem o nascimento da burguesia, a burguesia começa a ganhar muita grana, muito capital, começa a enriquecer, e ela começa a pensar numa qualidade de vida melhor para ela começa a comer melhor, ela começa a dormir melhor, ela começa, por exemplo, a financiar alguns artistas para que ela se eternize em alguns quadros, como eu falei para vocês, né, a burguesia vai praticar o mecenato. Então ela vai buscar uma melhoria da sua vida, uma qualidade de vida, um prazer, é o hedonismo. Então você, a partir desse momento, a burguesia, ela passa a ter, ela se valoriza. Então você tem uma valorização do indivíduo. Começa a ter o rompimento daquela ideia de você só pensar em Deus. E isso vai ser complicado. E a burguesia vai romper com a Igreja Católica e vai promover o rompimento da Igreja Católica. Então aqui você tem a valorização do indivíduo e aí você tem um racionalismo. Não vamos explicar tudo pelo místico, né? Ah, Deus quis assim. Não, vamos explicar pela razão. Já no quatrocentismo, o quatrocentismo ele é caracterizado pelo racionalismo. Olha o racionalismo entrando que eu acabei de falar. O resgate da estética greco-romana, porque quando você pega a estética greco-romana, você vai ver, por exemplo, aquelas estátuas ali, aquelas esculturas gregas e romanas, vamos dizer ali, a musculatura, né, assim, uma perfeição na hora, né, de você fazer uma reprodução, por exemplo, do corpo humano. Então, um resgate da estética greco-romana, aquela coisa da perfeição, de você reproduzir de uma maneira perfeita. Você tem nesse quatrocentismo também o individualismo. Antes você tinha um pensamento na Igreja Católica, era uma coisa, vamos dizer assim, pensando de uma maneira mais coletiva. Agora não, com a burguesia, com ali até o nascimento do mercantilismo que vai ter mais para frente, você tem um pensamento individualista. Aquela coisa, eu vou acumular riquezas, que se exploda o vizinho que está passando fome. Então você tem um individualismo muito forte aí. E você também tem o experimentalismo nesse vamos dizer, no século XIV ali, o quatrocentismo, ou quattrocento. Esse experimentalismo, o que é? Experimentar novas técnicas de pintura, experimentar, vamos dizer assim, novos
novas manifestações, até para você escrever, o experimentalismo, experimentar, por exemplo, a busca por conhecimento. Não vou aceitar que a Terra, por exemplo, ela é chata, a Terra ela é redonda. Tem cara que está falando aí que a Terra, né, tem um pouco tempo, tem gente aí falando que a Terra é chata, né, assim. Alguns ideólogos aí estão falando isso, voltaram a falar isso. Falaram também que, chegaram a comentar também que a Terra está no centro do sistema, voltou o geocentrismo, alguns ideólogos ali. Na hora que falou isso, um ideólogo aí falou isso, que pensa, ele fala, será que realmente o heliocentrismo está certo? Quando ele comentou a respeito disso, Galileu Galilei provavelmente se mexeu, aonde quer que ele esteja lá enterrado. Eu não sei se ele está, qual que é o local, eu acredito que seja em... Não sei se é Pisa, deve ser por ali. Deve ter se mexido quando falaram isso. Mas, então, nesse quatrocentismo, no século XIV, então você tem como característica o racionalismo, a busca por uma explicação através do racional, não místico. A volta, um resgate da estética greco-romana, que eu falei para vocês que, né, esses pensadores, essas grandes figuras intelectuais vão beber, vamos dizer, ali no conhecimento grego e romano da antiguidade clássica para promover o Renascimento. Você tem o individualismo que vai nascer principalmente com a burguesia, e você tem um experimentalismo, né, assim, a busca, né, vamos dizer assim, do conhecimento, né, aquela coisa de tentar experimentar novas técnicas de conhecimento, buscar realmente romper com aquilo que já estava pronto ou com aquilo que era pregado como pronto, né. Depois você tem o quinhentismo, que é um período em que as obras elas chegam ao seu mais alto grau de elaboração. Cara, eles tentavam pintar o mais próximo possível do real. Óbvio que como, né, assim, os pintores, por vezes eles eram contratados por alguns burgueses, o burguês chegava para ele e falava, você me pinta aí um quadro da minha família e se você pintar eu te dou tanto em grana. Óbvio que esse pintor ele precisava sobreviver, ele ia lá e vendia os seus serviços. Ele produzia, né, ele ia lá, produzia um quadro da família desse burguês, os Médicis fizeram muito isso. Mas produziam um quadro e eles tentavam chegar o mais próximo possível do real. Às vezes é óbvio que acabava acontecendo o pintura shop, né? Hoje a gente tem o Photoshop, naquela época era o pintura shop. Se o burguês era muito feio, óbvio que o pintor, que não era trouxa nem nada, ele tentava dar uma melhoradinha na figura daquele burguês, porque senão o burguês podia não pagar ele. Você me pintou muito feio. Porque ninguém verdadeiramente se acha tão feio quanto é, né? Outro dia eu estava vendo que no espelho você acha que você é 70% mais belo, né? Assim, do que verdadeiramente você é, né? Assim, então, obviamente, ocorria o pintura shop também, né? Mas eles tentavam chegar o mais próximo possível do real. E para isso, obviamente, precisava de técnicas. Eu não me recordo agora qual que é o pintor, mas ele pintou, por exemplo, a família no primeiro plano, lá no fundo ele pintou um espelho e dentro do espelho ele pintou o seu cavalete com, vamos dizer ali, o quadro, e ele pintando o quadro, né, ali com... E ele pintando o cavalo, ele pintou dentro do espelho. Para quê? Para mostrar que realmente ele tinha uma qualidade, né, um conhecimento de técnicas de pintura que era muito grande. Acho que era Caravaggio. E, muito legal, você vê lá no espelho o cavalete com a tela e ele pintando. Então, assim, nesse período no quinhentismo, você tem, vamos dizer assim, um período que você chega mais próximo do real. É um período realmente que as obras elas chegam no seu mais alto grau de elaboração. Óbvio que eu estou comentando para vocês a respeito da pintura, mas você também tem nas ciências, de uma maneira muito forte também, acontecendo vamos dizer assim, esse aperfeiçoamento. Assim, um aperfeiçoamento muito grande. Só para a gente terminar esse bloco aqui, no final do Renascimento, você vai ter o maneirismo que vai surgir, ele não faz parte do Renascimento, tá bom? Mas você vai ter o maneirismo e o barroco, que eram movimentos, na realidade, anticlássicos, que ele vai, na realidade, romper com a forma, vamos dizer assim, de arte, de pintura, de arquitetura que havia no Renascimento. É o anticlássicos. Se no Renascimento tentava chegar o mais próximo possível do real, no maneirismo, no barroco, fugia-se disso. No outro bloco a gente comenta um pouquinho mais. Até o próximo bloco.